Gravando. Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo nesse momento, né? Meu nome é Guilherme. Hoje, né, um dos coordenadores do canal Mesa de Debates, né? Que hoje também teve a oportunidade de contar com a volta do André Bom Tempo, né? Tem uma entrevista que está no canal já. E dando continuidade, né, para falar um pouco, né, da questão da pandemia, da questão da vacina, hoje a gente trouxe aqui a jornalista Lúcia Rodrigues, né, para falar um pouco sobre a questão, né, de como que a mídia tradicional está abordando esse tema, né, como que ela enxerga as questões que estão sendo levantadas, né. Lúcia, antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, tudo bem, Guilherme? Obrigada pelo convite. Eu sou formada em jornalismo, sou jornalista e também formada em ciências sociais. Mas a minha, enfim, atividade profissional é como jornalista mesmo, né? Já trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei um pouquinho, um breve período mesmo, muito pequeno, no Jornal do Brasil aqui na sucursal São Paulo, na Rádio Brasil Atual e na revista Caros Amigos, e hoje sou colunista do site Viu Mundo. Sim, então acho que a gente já pode começar. Lúcia, vamos já fazer uma pergunta mais ampla e genérica, mas acho que seria importante colocar. Como que você avalia, de modo geral, a abordagem da mídia na pandemia e também em relação à questão da vacina? Eu acho que a mídia, de uma maneira geral, poderia ter um papel mais importante do que vem desempenhando, até pela capacidade que tem de veiculação das informações, não é? Mas eu queria recuar um pouquinho para mostrar que a mídia, em grande medida, é que nos colocou na situação que a gente se encontra hoje. Porque foi com a mídia, né, através da mídia, principalmente dos canais televisivos, que o Bolsonaro foi ganhando corpo e se elegeu. Recuando um pouquinho mais, no golpe de 2016, que derrubou uma presidente sem ter cometido crime de responsabilidade, eu não sei se todos se lembram, mas no dia 17 de abril, que foi a votação da primeira fase, né, do primeiro turno do impeachment na Câmara, o Bolsonaro defendeu a tortura e os torturadores que molestaram a Dilma Rousseff. E ninguém na grande mídia, na mídia, a gente fala a velha mídia, né, a velha mídia tradicional, se levantou para questionar esse tipo de coisa. E assim, tantos e tantos e tantos e tantos absurdos que a mídia apenas jogava mais gasolina na fogueira para aumentar o incêndio. E que veio resultar na eleição do Bolsonaro em 2018. A mídia, a grande mídia, apoiou o Bolsonaro, né? Ainda principalmente no segundo turno, quando ficou o Fernando Haddad e ele. Então, essa mídia, essa velha mídia, a mídia das corporações, desse grande monopólio que existe no Brasil, é, em última análise, a responsável também e tem as mãos sujas de sangue das quase 210 mil mortes que a gente está caminhando para elas, de brasileiros que estão sendo assassinados agora por falta de oxigênio, como a gente está vendo em Manaus, que isso é um crime de lesa humanidade. E eu acho que a mídia vem fazendo muito pouco para tentar reparar todo o estrago que ela ajudou a fazer, elegendo esse monstro, esse genocida que se chama Jair Bolsonaro, que está hoje sentado, infelizmente, na cadeira de presidente da República. Sim. Ontem, William Bonner, na Globo, tentou fazer uma espécie, vamos dizer assim, de... eu não sei como classificar, assim, ele fez um pronunciamento, quando eu estava passando para o Alan Severiano, que ia dar os números da pandemia no país, e ele fez um improviso ali, que parecia que ele estava emocionado, eu até não digo que não estivesse, porque realmente o caso é muito grave. A gente vê as pessoas morrendo por falta de oxigênio nos seus leitos hospitalares, onde, teoricamente, elas estariam buscando
a salvação para a doença que elas contraíram e estão morrendo por falta de oxigênio. Olha no que o país se transformou. As pessoas morrem nos leitos hospitalares por falta de oxigênio. E ele fez um pronunciamento nesse momento do Jornal Nacional, dizendo que eles estavam esgrimando, né, lutando esgrima com loucos. Mas foram esses loucos que eles ajudaram a colocar na presidência da República, no governo, onde já se viu uma mídia que convoca. Vocês devem lembrar, você principalmente, Guilherme, deve lembrar no dia 15, acho que foi dia 15 de março, que a Globo ficou o tempo todo, a Globo e a Globo News no canal fechado, ficou praticamente, acho que era um domingo, se eu não me engano, um sábado, mas acho que era um domingo, indireto, né, ao vivo o tempo todo, convocando as pessoas. A Globo estava convocando as pessoas para irem para a Paulista para derrubar a Dilma Rousseff. Abriram a caixa de Pandora e agora eles próprios são, vamos assim dizer, rechaçados pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro, né? Que diz que a Globo está falindo porque não tem mais os recursos do governo, enfim. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que a mídia tem um papel decisivo e fundamental neste momento, só que ela não está exercendo ele como deveria. Como a gente não tem uma campanha unificada em termos de como eu posso dizer, uma campanha governamental por todo o negacionismo do Bolsonaro, a mídia poderia, entre elas, se organizar para fazer uma campanha, vamos dizer assim, institucional, mostrando o que é o coronavírus, que as pessoas têm que realmente usar máscara, que elas têm que manter o distanciamento social, que elas têm que manter todas as condições de higiene da mão, enfim, tudo isso de uma maneira didática para que as pessoas consigam perceber que isso é fundamental para evitar, né, a questão da aglomeração, enfim, o distanciamento social, para mostrar como se evitar a doença e mostrar os benefícios da vacina. As pessoas hoje, esse movimento anti-vacina e negacionista e todas essas fake news que são divulgadas pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro, que é o chefe dessas, vamos dizer assim, dessa milícia assassina, que já conseguiu matar quase 210 mil pessoas no nosso país. A mídia tem um papel, vamos dizer assim, me foge a palavra, mas teria que ser uma obrigação fazer esse papel, que ela, ao eleger e ao colocar o Bolsonaro lá, propiciou tudo isso, toda essa desgraça que está acontecendo hoje no Brasil, em grande medida pela irresponsabilidade da mídia, que achava que tirava a Dilma Rousseff e que ia colocar um deles para aumentar as benesses que elas já vinham aumentando. Só que o Bolsonaro, ele não é, vamos dizer assim, de uma direita clássica, que usa verniz. Ele é de madeira de demolição. O Bolsonaro é de extrema direita. Ele mesmo disse, ele não veio para tentar consertar, ele veio para destruir. Ele, o Trump nos Estados Unidos, enfim, você vê que ele tem toda uma postura de ataque, inclusive, a essa mídia, que também não me agrada a Globo, muito menos a Record, que depois eu vou entrar na questão da diferenciação, porque envolve, inclusive, a religião. Mas eles, o Trump lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, eles têm uma política constante de ataque à mídia, porque eles precisam tirar essa mídia que eles dizem que é controlada pela esquerda, que dá vontade de rir, né? Dizer que a Globo é de esquerda chegaria a ser hilário se não fosse perigoso. Mas, como é que eu estava dizendo? O poder da mídia, a mídia, ela é um quarto poder. Ela é um quarto poder ainda no país. E ela poderia cumprir esse papel de divulgar as informações corretas na contramão dessas fake news que são divulgadas pelo bolsonarismo e negacionistas da vacina, que dizem que a vacina não resolve, que a vacina vai fazer você virar jacaré. Enfim, toda uma série de bobagens que algum tempo atrás ninguém acreditaria, mas que hoje as pessoas acreditam. Por quê? Porque quando você dissemina a desinformação e as mentiras e não tem do outro lado uma contraposição, você acaba fazendo com que as mentiras virem verdades. Então, caberia sim à mídia
exercer esse papel de esclarecimento e mostrar o que é a Coronavac, que é a vacina que vem da China, por que ela vamos dizer assim, o método tradicional, porque até agora, até algum tempo atrás, até alguns anos atrás, ninguém questionava a vacina. As pessoas vinham a vacina, as pessoas iam lá e tomavam a vacina e ponto final. Agora, no mundo que você tem acesso à informação em redes sociais, tudo virou motivo de questionamento. Ah, mas a vacina é isso, a vacina é aquilo. As pessoas viraram e acham que são cientistas. Os caras que passam a vida inteira estudando, e eu que não entendo nada, vou lá e questiono um cientista que está descobrindo uma vacina. E acho que posso escrever na minha rede social e dizer que a vacina vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uns com maldade, como é o caso do presidente e da sua milícia digital, outros por desinformação, porque ninguém vai achar que vai ter uma vacina na praça para criar mais doença, né? Porque a vacina não cria doença, a vacina combate a doença. Ao você injetar no seu corpo aquele, vamos dizer assim, componente, você vai estar fazendo com que anticorpos sejam criados para combater o vírus, no caso, o coronavírus. Mas tudo virou motivo de questionamento e de desconfianças. Por quê? Porque a mídia, a grande mídia, essa velha mídia que domina os meios de comunicação no nosso país, não cumpre um papel fundamental que deveria cumprir, que é de esclarecimento e mostrar para a população o que de fato está acontecendo e que a vacina é sim importante e que a vacina, mais do que importante, ela tem que ser coletiva, porque uma vacina só tem eficácia se ela consegue atingir, de preferência, toda a população, para você não estar protegido e ela ter uma mutação e daqui a pouco você já não está. Então, assim, tudo isso tem que ser uma conscientização e um esclarecimento. E, infelizmente, essa velha mídia, essa grande mídia, não vem cumprindo esse papel. E por isso nós vemos os números aumentar, o número de mortes dos brasileiros aumentarem exponencialmente no nosso país. Sim. Ao mesmo tempo que a gente critica a mídia, Lúcia, acho que seria interessante a gente conversar também a reação dos bolsonaristas contra a mídia, que é uma coisa que acho que pode, sei lá, tomar rumos meio preocupantes, né? Como que você avalia essa reação dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro em relação a como que a mídia aborda o governo? Sim, olha a contradição, porque a mídia, ela representa os interesses de classe dentro do mundo capitalista. A mídia, a Globo, não vai defender os interesses dos trabalhadores, ela vai defender os interesses da classe, enfim, que ela representa, dos empresários, dos banqueiros, dos ruralistas. É esse tipo de interesse que é defendido pela grande mídia. Por quê? Quando você faz uma pauta o que é? Você decidir que reportagem você vai fazer. O Jornal Nacional faz uma escolha para apresentar as notícias durante o dia. Por que eles vão mostrar determinada pauta e não vão mostrar outra? Por que eles vão dar pouco destaque para as lutas sociais, as lutas dos movimentos populares, do MST, do MTST, enfim, dos sindicatos, e vai mostrar os caras banqueiros e defendendo as posições dos bancos, dizendo que os bancos estão tendo lucros e é importante porque isso é que faz movimentar o país, né? Tudo isso é ideológico, é uma decisão político-ideológico da mídia. Vamos dizer assim, em condições de pressão e temperatura ideais, isso vinha acontecendo, vamos dizer, de uns tempos para cá. Depois teve a eleição do Lula e da Dilma, que mudou um pouquinho, mas nessa questão os governos petistas não mexeram um dedo, não fizeram a reforma na mídia, não teve nenhum tipo de posicionamento mais contundente dos dois governos, né, dos dois, tanto do Lula quanto da Dilma, em relação a bater de frente com a mídia. E a mídia continuou defendendo os interesses de classe deles, né? Enfim. Só que o governo Bolsonaro, como eu já coloquei no início, ele não é um governo de direita liberal, ele é um governo de extrema direita.
e que quer destruir o que está aí. Então, os bolsonaristas veem na mídia, mesmo não sendo, uns sabem que não é mesmo, mas outros fazem por maldade, enfim, a disseminação de que a Globo é de esquerda, que a Globo é comunista, que, enfim, que os meios de comunicação são dominados por comunistas, que todo jornalista é comunista, e divulgam isso para o gado deles, e o gado deles repercute, e vai se criando uma animosidade contra a grande mídia. Isso já nem vou falar da mídia alternativa, enfim, a mídia de blogueiros e sites alternativos. Estou me referindo só especificamente à velha mídia, à grande mídia. Por quê? Eles não confiam, mesmo a Globo sendo subserviente à classe, essa extrema-direita, ela usa desse subterfúgio para criticar a mídia tradicional, porque eles querem colocar como é que eu posso dizer? A posição direta do Bozo com o gado. Eles não precisam da velha mídia, eles não precisam da Globo. O Bolsonaro tem um canal de YouTube, enfim, nas redes sociais, que ele se comunica diretamente. E ali ele passa as informações que ele quer sem a mediação de uma, vamos dizer assim, edição do Jornal Nacional. Porque mesmo sendo favorável, porque foi o Jornal Nacional e a Globo, em grande medida, que elegeu o Bozo, ele não quer nem isso, porque ele já viu o que aconteceu em relação ao PT e ao Lula, que também foram muito simpáticos para a Globo, para a Record. A Dilma foi na inauguração do Templo Salomão, que é vamos dizer assim, uma igreja da Universal, foi na inauguração, mesmo sabendo que o Edir Macedo é bandido. Mas ela foi na inauguração do Templo Salomão, acho que é no Brás, não sei onde que fica lá para o centro, lá para... Acho que é no Brás que fica o Templo Salomão. Então, quer dizer, os governos petistas não tiveram um confronto direto com essa grande mídia, com essa velha mídia. Mas o Bozo, por incrível que pareça, tem, porque nem isso ele aceita ter algum desvio com que ele não concorde. E o fascismo, ele não precisa, ele não usa esses veículos que estão na mão desses empresários. Eles fazem a comunicação direta com o público. Então, por isso que eles precisam destruir algo que, mesmo assim, os defendeu e elegeu o Bozo. Com algumas exceções aqui ou ali de reportagens, só que isso foi ganhando vamos dizer assim, uma forma de ataque que eles passaram a ver. Não, peraí, a gente estava apoiando ele, mas nós não somos bem-vindos nele. E começaram a sofrer as críticas do bolsonarismo comandadas por Bolsonaro. E isso gerou, inclusive, redução de verbas mesmo para os veículos de comunicação. Ele disse que não ia ficar alimentando a Globo, que depois talvez o quisesse derrubar. E aí ele escolheu alguns veículos de comunicação. Um deles é a TV Record, que é do Edir Macedo. Mas não sei se você se lembra, há uns tempos atrás, o Edir Macedo também apoiava os governos petistas. É um cara oportunista que vai ao vale da valsa. Ele vê para onde vão os ventos e ele quer ganhar dinheiro e ele apoia. Só que tem um componente a mais. Ele apoiava lá atrás os governos do PT por interesse. Aqui é por ideologia. Por quê? A Universal é vamos dizer assim, uma máquina de amealhar dinheiro dos fiéis. Ela precisa ganhar corações e mentes para se manter. Ela só se mantém com o dízimo, que fez enriquecer. E para isso, ele precisa disseminar a ideologia bolsonarista. Por quê? Ele concorda com essa ideologia bolsonarista. E por isso mesmo ele faz sem nenhum tipo de constrangimento. E vai doutrinando literalmente. O que Bozo diz que as universidades fazem é exatamente o contrário. São eles que fazem doutrinação diária, inclusive através da mídia, das novelas que eles fazem, aquelas coisas de religião. E eu vejo um componente mais agravante ainda do que a Globo na Record. Que a Record usa o componente religioso. E é muito grave quando você faz uma coisa de religião misturada com política. Você não quer um Estado fundamentalista.
religioso. Nós somos um país e um Brasil laico. Todas as religiões aqui conviviam, vamos dizer assim, dentro de um grau de respeito, e nunca se teve esse tipo de confronto que começa a ocorrer hoje. Então, um veículo de comunicação do porte da Record, que não é pequeno, a Record é grande, a Record não é como a Globo, mas ela tem muita visibilidade, ela tem muita penetração no território nacional. E junta o componente com o componente político, é muito grave, entendeu? É muito grave, porque você acaba doutrinando as pessoas. E com os pastores fazendo isso diariamente nos cultos, com os fiéis que vão lá ouvir o que os caras têm a dizer, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito perigosa que a gente está vivendo neste momento, porque junta política e religião, no caso específico da Record, que é o veículo que ele dava entrevista, que ele dizia, não, para a Record eu dou. Para a Record eu dou entrevista, para vocês não. Não gostava da Folha, do Estadão, da Globo. E quando veio a CNN para o Brasil também, tanto é que os bolsonaristas faziam campanha pela CNN, quando a CNN veio para o Brasil. A CNN, que tem uma postura mais, vamos dizer assim, liberal lá nos Estados Unidos, era, vamos dizer assim, a porta-voz do Bozo aqui. Aí tudo bem, eles estão dando uma outra, vamos dizer assim, conotação, aquela coisa e tal, mas o Bozo tinha dito que a CNN era bem-vinda aqui para o Brasil. E a Record, a gente sabe o que fez e faz para divulgar as ideias do Bolsonaro. Uma coisa que é importante destacar é que no nosso país, os meios de comunicação, eles são uma outorga do Estado. O que é uma outorga? Você não é dono da televisão, você não é dono do rádio, você é dono do canal que veicula as informações. Agora, as câmeras, o local onde está o prédio, essas coisas, são privados. Só que o veículo e as ondas e aquilo é uma concessão do Estado, uma concessão do Estado brasileiro para determinados grupos. E essas concessões, elas são renovadas a cada... Na TV, acho que são 25 anos, eu penso, agora me fugiu da memória. Então, você tem aquela concessão para você divulgar, enfim, as informações, você tem que dar uma qualidade de informação, que não divulgue mentiras, que faça um jornalismo sério, enfim. Só que é uma outorga, portanto, você não é o dono. A Globo não é a dona da Globo, vamos dizer assim, do que divulga, a Record também não. Só que neste país, eles acabam sendo os donos, teoricamente. As pessoas nem sabem. A Globo é dos Marinho, a Record é do Edir Macedo, o SBT é do Silvio Santos. Não, eles não são os donos da concessão. Eles são os donos das câmeras, dos microfones, aquela coisa e tal. Só que as pessoas não sabem disso, entendeu? E, portanto, se um veículo de comunicação não cumpre sua função social, eles deveriam sim ser destituídos da sua concessão. O governo deveria tomar a concessão deles. Só que nem o governo do PT peitou isso. O governo do PT também tinha medo de bater de frente com a mídia, porque sabia que era um poder muito importante. Só que olha a ironia do destino. Quem está batendo de frente com a mídia hoje é o Bozo, mas pelo lado errado. Pelo lado que ele quer transformar o negócio no que é ruim em pior ainda. É de extrema direita. Então, assim, é uma coisa maluca. O que a gente está vivendo hoje é, assim, algo surreal. Parece que a gente está vivendo um grande pesadelo e eu me belisco às vezes para poder acordar, porque falo, não pode estar acontecendo tudo o que está acontecendo, mas está, infelizmente. E cabe a nós tentarmos reverter. Só que é difícil, agora no meio de uma pandemia, conseguir mobilizar as pessoas para levar para a rua, porque em qualquer outro país minimamente sério, o Bolsonaro já teria sido destituído do poder, já teria ocorrido um impeachment. Inclusive com a televisão mostrando o que é um impeachment, quando o presidente comete crimes de responsabilidade. Esse cara já cometeu crimes de responsabilidades a centenas. Ele já deveria ter sido destituído. Mas a mídia não cumpre o seu papel em divulgar e em mostrar. Acaba passando assim, vamos dizer assim, um pano
panos quentes porque ela tem medo também, porque se vai fazer isso, derruba o cara, quem vai subir? Alguém de esquerda, alguém que vai bater de frente com elas. Enfim, eles têm medo. Você sabe que eles são movidos ao lucro. Eles são capitalistas e eles agem muito milimetricamente falando. Então, o Bolsonaro não caiu ainda porque a elite brasileira, na qual essa grande mídia está representada, ainda não quis. Está fazendo de tudo para mantê-lo lá, porque, ou bem ou mal, ele vai aprovando as coisas que os banqueiros querem, que os empresários querem. Agora está tendo problema com os ruralistas por conta dessa política suicida e esquizofrênica de bater de frente com a China, que é a maior compradora dos produtos brasileiros. Então, assim, eu nem sei o que dizer. Parece que a gente caiu assim num fosso sem fim e estamos com problemas de todos os lados e não estamos conseguindo dar essa resposta em função muito da pandemia e de não podermos sair das ruas para nos manifestarmos para tirar esse monstro que está na presidência da República. Ô, Lúcia, você falou da questão da Record, tira mais uma caráter de dúvida minha, né? Você acredita que a Record foi importante na eleição do Bolsonaro devido à base, a imensa base evangélica? Sim. Sim, a Record e a Globo, e todos os canais, o SBT, o Silvio Santos era um dos que apoiava também o Bolsonaro, toda a mídia, a Bandeirantes, mas a Record tem esse componente a mais justamente porque tem um componente religioso, e o Bolsonaro fazia toda aquela coisa de que ia se batizar lá no Rio Jordão, enfim, tinha todo esse componente evangélico, e o neopentecostalismo é uma coisa que vai corroendo o cérebro das pessoas, né? E vai doutrinando. E a Record, a gente sabe que, para mim, a Record é uma das piores que tem, porque junta a parte político-ideológica e o componente religioso. Por eles montavam um Estado fundamentalista, um Estado religioso, teocrático, tudo de pior que poderia acontecer neste momento, entendeu? Sim. Hoje a gente está vendo uma disputa, né, uma briga política, embora ambos estejam em última instância no mesmo lado, entre Bolsonaro e Dória, né? Queria que você falasse um pouco, né, da sua visão dessa briga política, né, e também falasse se a mídia nesse confronto, né, se ela tem um lado, digamos assim. A mídia parece que está tentando buscar um candidato alternativo pela direita. O Bolsonaro e o Dória, eles têm diferenças bem tênues. Na questão da vacina, ela ficou um pouco mais, assim, com uma diferença um pouco maior, mas não esqueçamos que ele se elegeu, o Dória aqui em São Paulo, com o Bolsodória. E as políticas, enfim, de reformas da Previdência, tanto de Brasília quanto aqui de São Paulo, são políticas muito semelhantes no ataque aos direitos dos trabalhadores. Então, o Dória se diferenciou no início da pandemia, dizendo que era um cara que privilegiava a ciência, e no começo parecia que ele queria dar essa diferenciada, mas olha agora, recentemente tem uma posição do governo do estado de São Paulo em criar escolas cívico-militares, dirigidas por militares. Quer dizer, ele faz um aceno ao, vamos dizer assim, a racionalidade e volta 100 passos para o lado do Bozo. Então, assim, eu não vejo grande diferença, no geral, entre o Bozo e o Dória. Eu via mais claramente uma diferença um pouco maior no início da pandemia. Depois ele acabou cedendo aos interesses econômicos, dizia que ia fazer lockdown, mudou radicalmente em uma semana, alguns dias, mudou de lockdown para abrir tudo. Derrubou aquela certa, vamos dizer assim, controle que vinha sendo feito e cedeu e abriu, e quer abrir escolas, enfim. Então, o Bolsonaro e o Dória não são a mesma coisa, mas também não são tão diferentes assim, porque nas questões econômicas eles são muito parecidos.
nas questões econômicas que atingem diretamente os trabalhadores, não vejo grande diferença. E aqui, em algum ponto aqui e ali, tem diferença, mas, no geral, não são tão diferentes. Agora, a mídia, alguma, por exemplo, a Record não está satisfeita com o Bolsonaro, o Silvio Santos parece que também. A Globo não, a Globo está buscando um candidato alternativo. Parecia ser o Moro, depois de tudo que o Moro fez, indo para o governo do Bozo, e depois indo trabalhar nessa empresa de consultoria, que ele ajudou com a Lava Jato a destruir as empresas, e agora foi assessorar e ser parceiro e sócio de uma empresa que vai fazer com que as empresas que estão, enfim, indo para a falência, ou que já estão na falência, sejam recuperadas judicialmente. Então, assim, olha o absurdo. Então, fica até difícil para a Globo manter o Moro neste momento. Eles ficaram vendo o Dória, enfim. Eles estão procurando, sim, um candidato alternativo pela direita. Uma direita liberal, uma direita que eu disse usa verniz, come de talheres, porque o Bozo come com as mãos, né? Então, eles querem alguém um pouco mais refinado, mas não que seja um candidato que vai nós trabalhadores vai nos ser favoráveis, entendeu? A Globo não tem nenhum interesse em fazer com que o Lula ou qualquer candidato de esquerda seja eleito em 2022. Agora, acendeu um alerta na Globo e em vários outros veículos que o Bozo já deu a senha, né? O Bozo disse que o que aconteceu no Capitólio na semana passada, no Capitólio com a invasão dos trumpistas lá, enfim, daquela gente de extrema-direita norte-americana, que isso pode acontecer aqui se o voto não for impresso. E a gente sabe que o voto impresso é um voto onde o Bolsonaro rouba. Enfim, então, assim, tem já essa deixa para mostrar que o Bolsonaro pretende fazer aqui no Brasil o que o Trump fez nos Estados Unidos. Só que nós temos ainda 2 anos, né? 2 anos antes da eleição de 22, para conseguir tirar esse cara e colocar de preferência atrás das grades em Bangu. Esse cara tem que ser preso, esse cara é um genocida. As coisas já estão rolando lá no Tribunal de Haia. Um cara assassino que faz, com as palavras dele, com que as pessoas não usem máscara, com que as pessoas não mantenham o distanciamento social, com que as pessoas se contaminem e morram. E vão proliferando a doença, que está, como o próprio nome diz, numa pandemia, que você não consegue vencer. E, paralelamente a isso, não traz a vacina e sabota. Quem traz, no caso, o Dória fez a parceria com a Coronavac, com a Sinovac da China, e agora o Bozo quer confiscar as vacinas que iam ser distribuídas aqui em São Paulo. Ele não fez absolutamente nada, agora manda um avião para a Índia para implorar para os indianos mandarem algumas doses para o Brasil. Um irresponsável, não temos seringas, não temos agulhas, não temos nada por um irresponsável. A gente tem não é só um louco, é um genocida que está lá. Não dá para dizer que é louco, porque louco não pode ser imputado pelos crimes que ele cometeu, e ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Inclusive no Tribunal Internacional Penal, que tem que fazer o que fez com o Pinochet, que estava sendo procurado no mundo, entendeu? Ele também, ele não tem que ter sossego. Onde ele for, ele tem que ser perseguido para ser caçado, preso e colocado mofando numa cela fétida, de preferência, porque esse cara provocou muito mal neste país. Muito mal. Agora, o problema é que a mídia não se posiciona de uma maneira, vamos dizer assim, coordenada. Porque entre eles tem os que gostam mais e os que gostam muito do Bolsonaro. Outro dia, não sei se você viu, mas teve um vídeo que circulou nas redes sociais, no Chile. Estava tendo um debate sobre ditadura chilena, sobre Pinochet. E, num determinado momento do debate, tinham várias pessoas conversando, enfim, e uma delas era absolutamente defensora da ditadura. E a apresentadora sabe o que fez? Pediu para ela cair, para o cara cair fora, se retirar do debate, porque não era possível. Ela disse que não tinha vivido o período da ditadura, mas que estava vendo tudo o que estava sendo dito naquela mesa, das pessoas que sofreram torturas, que foram perseguidas, presas, tiveram parentes assassinados sob tortura,
que ela pediu para o cara se retirar do debate, que não era possível compactuar com aquele tipo de argumento que o sujeito estava usando durante o debate, defendendo a ditadura, defendendo o Pinochet, defendendo a tortura e dizendo que, inclusive, ela não tinha ocorrido, que era mentira da esquerda, enfim. Foi convidada a se retirar, teve que se retirar ao vivo do debate. Isso é impensável no Brasil de hoje. A mídia não tem essa coragem de bater o pau na mesa. O Bonner ontem ficou falando que estavam lutando com esgrimistas loucos, mas em nenhum momento falou o nome do Bolsonaro. Em nenhum momento. Como é que pode um negócio desse? O cara é um genocida, é o assassino, é o cara que está presidindo a matança generalizada no nosso país. E o principal jornal, o cara que apresenta o principal jornal do país, tem medo ou não quer falar o nome do Bolsonaro, que não quer dar nome depois. Então, assim, nós estamos, como dizem popularmente, no mato sem cachorro. Sim, a gente está conversando aqui, né, em relação à mídia, Bolsonaro, né, como que os trabalhadores, né, as pessoas, e todos os lutadores sociais da esquerda, né, fazem para manter uma postura independente em frente a esses dois setores que estão em conflito? Você fala os dois setores do quê? Do Mídia, extrema-direita e a direita? a extrema-direita e a mídia tradicional. Pois aí é que tá. A gente, eu trabalhei durante muito tempo na Caros Amigos e na Rádio Brasil Atual. Quando eu estava na Caros Amigos, eu dizia, bom, enquanto eu falo para alguns, a Globo fala para milhões. O nosso problema é o seguinte, é de escala e de conseguir fazer a nossa informação circular e chegar até as pessoas, furar a bolha é a grande questão. Por quê? A mídia tradicional, ela tem a potência que ela leva, né? A Globo, a própria Record, a SBT, Bandeirantes, pelo canal que eles têm de comunicação televisivo, radiofônico, enfim. Nós não temos nem esse tipo de canal aberto com a população onde a gente possa dar o nosso recado e também não temos instrumentos para fazer com que o nosso canal, vamos supor, de internet, chegue a uma multidão. Por quê? A gente não controla, a gente não é a dona do poder econômico para ter um financiamento que você consiga fazer e movimentar e girar e colocar o seu conteúdo para ser ouvido, lido, enfim, por mais gente, né, e assistido. A gente não tem esses recursos. Caros Amigos era sempre um sufoco para você conseguir anúncio de patrocínio, enfim. Por quê? O governo do PT, os governos Lula e Dilma, não, vamos dizer assim, não deram atenção devida para essa questão da mídia. Nós fizemos uma conferência, aliás, várias, né, que culminou na Conferência Nacional de Comunicação. Foram várias conferências municipais, depois as conferências estaduais, que culminaram na Conferência Nacional de Comunicação em 2009, em Brasília. E ali se discutiu, enfim, N propostas de como democratizar a mídia, né? Só que o governo pegou aquelas 692 propostas que foram debatidas no decorrer do congresso que a gente fez, né, da conferência, e engavetou e não fez nada. Não fez nada nesse sentido. E, ao invés de, pelo menos, manter as rádios comunitárias e dinamizar as rádios comunitárias que o movimento popular e social sempre reivindicou, não, simplesmente, até durante o governo, acho que foi no governo Dilma, que até foram fechadas algumas rádios comunitárias. Então, assim, como é que você quer vencer e quebrar o monopólio da mídia se você quebra as pernas, inclusive, dos veículos que poderiam estar fazendo isso? As rádios comunitárias, revistas como a Caros Amigos, né, que tinham uma postura à esquerda, mostrando, enfim, relevantes temas que não eram discutidos, por exemplo, no Jornal Nacional, mas se você não tem patrocínio, você sufoca.
E era dificílimo conseguir anúncio do governo. Parecia que os caras estavam de chapéu na mão pedindo mundos e fundos e não era. Era um anúncio aqui, um anúncio ali. E não tinha isso, entendeu? Então, assim, em grande medida também, os nossos erros nos levam a sofrer as consequências em relação à mídia. Porque se você tem a possibilidade de democratizar, veja o que aconteceu na Argentina, a lei de médios, né, da que a Cristina Kirchner promulgou. O Clarim dominava um monte de coisa, era mais ou menos como não digo que nem a Globo, mas dominava vários canais, enfim, e teve que abrir mão disso, gritou, esperneou, mas perdeu esse controle. Perdeu. A lei de médios na Argentina foi fantástica desse ponto de vista de desconcentração do poder desse monopólio midiático que tinha lá também com o Clarim. E aqui a Globo, ela tem, olha só, nem nos Estados Unidos isso acontece, que nos Estados Unidos tem legislação que impede a propriedade cruzada. O que é a propriedade cruzada? A Globo tem TV aberta, TV a cabo, rádio FM, tinha rádio AM, agora tudo bem que a AM saiu, rádio web, portal na internet, jornal e revista. Elas estão em todas as plataformas. Não existe isso nem nos Estados Unidos, que é o templo do liberalismo. Nem nos Estados Unidos acontece o que acontece aqui no Brasil. Mas no Brasil acontece. É como a jabuticaba, só tem aqui. Lá não, lá tem controle de propriedade cruzada e outras N coisas que nem aqui tem. E os Estados Unidos é o templo do capitalismo. Aí vem dizer, não, mas é coisa de comunista querer controlar a mídia, censura. Que censura? Você não pode divulgar num canal mentiras e coisas que vão afetar a vida da população de uma maneira como está ocorrendo hoje. Que o Bozo fala o que fala e não acontece nada. Você tem que ter compromisso e responsabilidade social. Londres, na Inglaterra, você tem que ter percentual de programas, e nos Estados Unidos também, infantis, educativos. Aqui não, aqui, olha só, a Bandeirantes tinha um canal, antigamente, chamava Canal 21. E eles ganharam essa concessão do Canal 21, que era um canal, teoricamente, que ia ser feito para dar notícias 24 horas, ou não lembro quanto tempo que era, mas era um canal voltado ao jornalismo. Sabe o que eles fizeram? Durante um período de tempo, eles fizeram um trabalho até que legal. Depois, o que eles fizeram? Começaram a vender o horário deles para as igrejas. Chegou ao ponto de ter, acho que foi 23 horas de programas com igreja, falando, divulgando e disseminando informações religiosas desta ou daquela organização, né, igrejas diferentes. E aí a Universal, que tem dinheiro, isso foi durante muito tempo. Agora não sei se é a Universal que tem, que é o que comanda aquele programa, nem sei, mudou acho que de nome, não é mais Canal 21. Mas eles compram na Manchete, tem aquele cara do chapéu grande lá, o Valdomiro Santiago, que compra também espaço, que brigou com o Edir Macedo e agora tem a Igreja Mundial. Quer dizer, hoje os veículos de comunicação que não são privados, são concessões públicas, viraram negócio para os teóricos proprietários que vendem os espaços nas suas televisões, que não são delas, são nossas, é concessão pública, é do povo. Uma emissora de TV, de rádio, e eles vendem, eles ficam disseminando e fazendo a doutrinação das mentes das pessoas. Coloque seu copo d'água, porque você vai colocar o copo d'água, você vai melhorar bebendo essa água, e depois deposite na minha conta, tal, blá, 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 porque Deus vai ficar felicíssimo que você está contribuindo com a formação da nossa igreja, blá, 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 blá. Onde já se viu? Isso é charlatanismo, isso é roubo, engana as pessoas de boa fé, que muitas vezes estão em desespero e se agarram naquilo que é o que aparece. Mas como uma TV pode fazer isso, ainda mais sendo concessão pública? Não é um jornal que o cara está fazendo, que é dele. É diferente de ser um jornal e uma revista de veículos de comunicação de massa, como TV, rádio e internet. Tem que ter controle social, e controle social não é censura. É só você não deixar a propagação e a disseminação e o doutrinamento que está acontecendo hoje.
É por isso que a gente tem hoje pessoas dizendo que não vão tomar a vacina, porque a vacina vai fazer elas virarem jacaré. Elas acreditam no que o Bozo está falando. Por quê? Porque a mente delas está sendo ofuscada, diminuída, cada vez mais com aquele negócio que os cavalos usam para não olhar para o lado. Só que a gente está dentro de casa por causa da pandemia. A gente não consegue fazer manifestação nas ruas. E os nossos veículos de comunicação, os nossos portais, as revistas de esquerda, os sites, os blogs, não conseguem chegar até essa população justamente por todos os problemas que eu já disse anteriormente, questão de patrocínio, de financiamento, porque a gente tem até a verdade, só que a gente não consegue fazer com que as pessoas saibam disso. Porque a gente está num mundo capitalista e o mundo capitalista é movido a dinheiro, e se você não tem, você não consegue fazer a tua informação chegar até eles. Como é que você fura a bolha? Como é que fazemos chegar isso aqui às pessoas que a gente quer que ouçam e que vejam? É difícil. Esse ainda é um grande nó que a gente está tentando superar, mas é difícil ainda para a gente conseguir dar essa resposta. Ainda não temos essa resposta. Eu digo, a gente, jornalistas de esquerda, enfim, que tentam construir um mundo alternativo a tudo isso que está aí, a gente quer romper com o capitalismo. Mas, para isso, a gente precisa fazer com que as pessoas, né, que seriam as beneficiárias, saibam disso e apoiem essa ideia, né? Mas hoje, com esse assassino na presidência da República, com a pandemia nas ruas, as pessoas não estão indo para grandes manifestações, não é? Faz atos aqui e ali pontuais, tentando manter as mínimas condições de preservação, de não transmissão do vírus, mas é difícil, porque quando você está muito aglomerado, a possibilidade de você conseguir contrair e disseminar a doença, se você estiver infectado, é grande, né? Sim. É isso. Sim. Você falou, agora voltando um pouco à questão da pandemia, a mídia, a grande mídia, ela digamos assim, foi convincente com a abertura do Dória. Como que você avalia isso? Foi. Ela compactuou com a abertura. Por quê? O Dória foi pressionado, ele num primeiro momento, ele tentou manter uma diferenciação do Bozo, né? Ele tentou fazer um mini lockdown, que lockdown a gente nunca teve, mas tentou dizer, não, olha, fique em casa, tinha aquela coisa, né, do fique em casa. Mas foi pressionado, foi abalroado pela narrativa do Bozo, que dizia, não, a gente não pode ficar em casa, se a gente ficar em casa a gente não morre do vírus, mas morre de fome. Então, assim, o que o Bozo vendeu como ideia? Você não pode ficar em casa porque você tem que alimentar seus filhos e se alimentar, então você tem que ir para a rua. Quando, na verdade, o que deveria ter sido feito é o seguinte, não, as pessoas têm que ficar em casa para se preservar e o governo vai dar um financiamento, não esses R$600, que ainda assim é pouco, ele queria dar 200, lá atrás ele não queria dar nada, mas depois foi para os 200. Então, assim, quem é que vive com R$600? Você vai pagar aluguel, vai comer, vai você comer, os seus filhos, seu marido? Você não consegue com 600, nem com 1.200. Tinha que ter uma política, vamos dizer assim, de financiamento. Você, teoricamente, iria criar inflação, mas não iria criar inflação porque as pessoas iriam consumir o que elas estariam recebendo. O governo estaria lastreando moeda, jogando moeda na sociedade para as pessoas que realmente precisavam, porque muita gente que não precisava pegou os R$600, tirando de quem não precisava. Mas você faria chegar uma quantidade razoável de dinheiro para as pessoas sobreviverem e não precisaria ir trabalhar. Se isso tivesse acontecido lá atrás, a gente já teria em muitas melhores condições hoje, porque as pessoas teriam se preservado, não teriam se contaminado, não teríamos o número de infectados que temos hoje e não teríamos o número de mortos. Isso aqui é um massacre em escala planetária. 210 mil quase mortos. Meu Deus do céu, eu falo, cai um avião, as pessoas falam, um avião, por muito grande que seja, não leva mais do que 500 pessoas.
Vejam quantos aviões caíram no Brasil em 10 meses e as pessoas acabaram se habituando com esse tipo de coisa. Já não choca. Chocou ontem porque faltou oxigênio, mas as pessoas passaram a conviver com a morte de uma forma naturalizada. Por quê? Porque a grande mídia também não fez o papel dela de mostrar. Mas eles também não fazem porque eles também não estão muito interessados em que as pessoas, vamos dizer assim, pô, senão a Globo e os outros veículos vão ter que pagar para as pessoas ficarem em casa. Já pagam para algumas que ficam trabalhando de casa em home office, mas teria que mais gente ficar em casa, teria que pagar as outras empresas por tabela, teria que se pagar para outras pessoas ficarem em casa. E os dos serviços essenciais, vamos dizer assim, de alimentação, aquilo, seriam, junto com os de saúde, enfim, seriam, vamos dizer assim, praticamente os únicos que iriam estar saindo para trabalhar. Mas se você tem um número menor de pessoas circulando, você tem um número menor de vírus circulando. E com isso você diminui o número de contágios e o número de mortes. Mas o capitalismo não está interessado em salvar. Essas pessoas são peças sobressalentes, ou seja, tinha um professor na economia da Unicamp que dizia que era óleo queimado. Eles viam as pessoas como óleo queimado. Óleo queimado não serve para nada. Então, eles também não estão interessados em preservar vidas. O capitalismo não tem interesse em preservar as vidas. Eles têm interesse em manter algumas vidas que lhes sirvam. Eles não podem matar todos os pobres, porque os pobres precisam fazer o serviço que eles não querem fazer. Então, é isso. É uma guerra, é uma guerra de extermínio da pobreza. Eles não estão preocupados. Senão você não coloca uma multidão dentro do metrô, aqui em São Paulo, nos ônibus. Tá tudo errado, sabe? Só que a gente não consegue fazer com que as pessoas percebam que a gente poderia dar uma solução diferente para isso, até porque as pessoas, a gente não consegue chegar nessas pessoas. Então elas não sabem, elas não vivem numa bolha e acreditam que quem tem a razão são esses genocidas que estão matando elas aos poucos. Quer dizer, é um mundo e uma era, um tempo realmente muito, como é que eu posso dizer, muito nefasto. Muito nefasto. E tá difícil da gente conseguir reverter. Eu acredito que consigamos, mas seria muito mais fácil se a vacina vier e as pessoas minimamente tiverem uma segurança de que elas vão sair para as manifestações e não vão se contaminar, né? Não é só o grupo de risco que corre riscos, vamos dizer assim, as pessoas mais idosas ou não. Qualquer pessoa corre risco, seja ela uma criança ou um idoso, porque essa doença a gente ainda não sabe qual é a porta. Eu acho que tem uma porta de entrada genética que uns pegam e outros não pegam, porque às vezes você vê casal que um pegou e o outro não pegou. O que explica isso? Se as duas pessoas dormem na mesma cama, né? Então, assim, só que não conseguimos, é uma doença relativamente nova para a gente ter essa solução tão imediata. Talvez daqui a algum tempo a gente saiba disso. E a gente estando livres dessa doença, eu acredito que se a gente pudesse estar na rua, o Bolsonaro acho que já não estava mais em Brasília. Porque você ia ter multidão na rua. A gente consegue colocar muita gente. A esquerda, quando quer, coloca muita gente nas ruas, né? Então, o que está nos quebrando as pernas neste momento é o vírus. É o vírus bancado pelo verme, que está lá na presidência da República, né? Sim, perfeitamente. Você falou da questão de furar a bolha. As organizações de esquerda e também os movimentos sociais, eles podem contribuir fazendo mídias independentes, né, que sejam autofinanciadas por eles mesmos para poder furar essa grande bolha da grande imprensa? Podem, mas sem dinheiro é difícil, porque como é que você faz uma reportagem, por exemplo, como é que eu vou para Manaus agora fazer uma matéria para o teu canal, vamos supor? Ah, tá, eu sou repórter, estou indo para Manaus. Bom, preciso pegar um avião, preciso pagar a passagem, preciso
ficar instalada em algum lugar, tudo bem, podia ficar na casa de alguém, mas assim, tudo isso demanda recursos. O mundo é capitalista. Para você fazer uma coisa minimamente bem feita, você tem que ter minimamente as ferramentas, os mecanismos e alguma grana para você conseguir fazer. Fazer jornalismo, por exemplo, tem que ter reportagem, entendeu? O que a gente está fazendo aqui é interessante. É uma entrevista. Mas a reportagem é a alma do jornalismo, é o sangue que corre nas veias, entendeu? Nada como você ir entrevistar uma pessoa, ouvir, uma coisa e outra. A entrevista aqui cumpre esse papel. Só que o que está acontecendo em Manaus tinha que se estar lá para ver, entrevistar as pessoas. Eles estão fazendo, a grande mídia está fazendo isso daí bem ou mal, eles estão cumprindo e estão mostrando. Mas estão mostrando agora, não fizeram antes, deixaram o Bozo se eleger, elegeram o Bozo na medida com que fizeram, eles é que contribuíram para a eleição do Bolsonaro, né? E agora estão correndo um pouco atrás do prejuízo, porque perceberam que eles também estão sendo prejudicados. Então, não é nem pelos trabalhadores que eles estão fazendo isso. Muito pelo contrário, eles estão fazendo pelos interesses deles, que eles estão perdendo grana também. O que o Bolsonaro está fazendo, os está atingindo também. Por incrível que pareça, eles são do mesmo campo político, né, dos conservadores, só que o outro é mais extremado ainda. Porque no campo dos costumes, a Globo é progressista. Agora, no campo político e econômico, é conservadora. Só que o Bolsonaro é reacionário, é extrema-direita. Então, mesmo a Globo, para ele, é de esquerda, entendeu? E a Globo, com isso, está perdendo dinheiro. E não está interessada em perder dinheiro. Nem em perder, vamos dizer assim, prestígio e respeito que ela tinha na sociedade, vamos dizer. Sim. Uma das razões que a mídia não faz esse combate ao pensamento do extrema-direita, como nós estamos falando aqui, é porque que essa grande imprensa tem medo de uma mobilização social que afete ela também? Tem. O fato deles não irem bater de frente com o Bozo é que eles acham que bater de frente com o Bozo eles estão elegendo o Lula, entendeu? Então eles não querem, eles querem ir com muito tato, eles querem tirar o Bozo, que está atrapalhando os negócios deles. Mas eles querem ir devagar com o andor, como se diz popularmente, para não eleger um candidato de esquerda, e no caso o Lula, que era o presidente que saiu com mais de 80% de aprovação do seu segundo mandato. Então, eles movimentam as peças de uma maneira bem cuidadosa para que o movimento que eles façam de derrubar o Bolsonaro não ajude a eleger outro que eles gostam menos ainda, entendeu? Então, eles movimentam as peças muito devagar no tabuleiro, muito pensado esse jogo, um jogo assassino, por parte deles também. Por quê? Eles poderiam fazer o que fizeram com a Dilma, que era honesta e foi tirada sem crime de responsabilidade, com o Bolsonaro, que é um assassino e já cometeu centenas de crimes, né? Mas eles não fazem, eles tiraram a Dilma, mas não tiram o Bolsonaro. Não fazem uma campanha midiática para tirá-lo, né? Não fazem o que fizeram naqueles domingos, convocando as pessoas para irem para a Avenida Paulista para protestar contra a Dilma e o governo dela. Posso fazer um comentário? A mídia alterou até o horário do futebol para poder, por causa dessas manifestações. Eu lembro. Verdade. Sim. Eu lembro. Muitos falam, né, indo para o final da entrevista, Lúcia, muitos falam em um certo ódio do bolsonarismo contra a imprensa. Mas pode-se dizer, né, que... na verdade, eu vou fazer mais uma pergunta. Pode-se dizer que o verdadeiro ódio do bolsonarismo é contra aqueles que lutam? Claro, o ódio do Bolsonaro é contra os que lutam, claro, sempre. Por isso que ele odeia a esquerda e os movimentos sociais, as lideranças, os movimentos sociais, sindicais. Ele odeia tudo aquilo que luta em prol da classe trabalhadora, porque ele é um cara que está do lado de lá.
Então, assim, ele critica a Globo, mas, na verdade, o inimigo principal dele somos nós. Só que ele tenta atingir a Globo porque ele quer derrubar um veículo que, o bem ou mal, às vezes dá uma notícia, vamos dizer assim, mais favorável ao que está acontecendo, porque ele não quer nada disso, ele não quer nem isso, ele quer simplesmente falar o que lhe vem à telha e fazer o discurso dele para o gado dele, e ele quer ampliar esse gado, né? E ele está ganhando respaldo dentro das polícias militares e civil, bombeiros, enfim, das Forças Armadas, do baixo escalão e do alto escalão. Olha quantos militares estão no governo dele. Nem na época da ditadura militar tinha tanto militar dentro do governo. Um palhaço, nem vou dizer palavrão aqui, mas assim, desse ministro da Saúde, um lixo, dizia que era especialista em logística. Além de não ser especialista em logística, que teria que ser a área dele, ainda é um assassino que ajuda a promover mais e mais mortes com o chefe. Olha, eu nem sei o que dizer, é uma coisa assim assustadora. Agora, que ele tem a gente como os principais inimigos dele, isso eu não tenho dúvida. É a classe trabalhadora que ele não quer que ganhe protagonismo novamente. Ele não disse que ele queria, se ele fosse eleito presidente da República, que ele queria matar 30 mil? Ele já conseguiu matar 210 mil. Olha quantas vezes foi elevada, 7 vezes até o momento, o percentual, o montante que ele queria matar de pessoas. Ele não falou que ele defende a tortura? Onde já se viu um presidente dizer que defende a tortura e os torturadores e enaltecer? Ele defende o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o cara que personifica tudo de mal e de ruim que existiu durante a ditadura, está personificado no cara que é o guru dele, que ele tem como livro de cabeceira, que ele defendeu e enalteceu ele e o filho dele, aquele idiota, outro assassino do Eduardo Bolsonaro no impeachment da Dilma, falou que era o terror da Dilma Rousseff, o Ustra, e vive fazendo olas para ele e para outros torturadores. Onde já se viu? Esse cara já cometeu N crimes, ele já podia ter saído e ser colocado atrás das grades. É um cara que... eu fico espantada, porque lá fora o pessoal fala, como é que pode ter um presidente desses no Brasil? O Brasil estava indo bem, né, devagar, né, caminhando lentamente, mas estava avançando. De repente caiu num poço artesiano, assim, de sei lá de quantos 1000 metros de profundidade. A gente está chegando quase no centro da Terra. E escava e desce mais. Porque esse cara a maldade que está dentro dele e tudo de ruim não tem limite. Ele é um cara que não tem limite. Quando você fala, não, agora não vai fazer mais nada pior do que já fez. Faz. No dia seguinte faz outra coisa muito pior e depois no outro, outra, e não para. E vai fazer, vai continuar fazendo. Se não for sacado do poder. E em relação à questão da mídia alternativa, né? Aí eu cito a mídia alternativa de esquerda, né? Porque não considero as mídias alternativas de direita alternativa a coisa nenhuma. Elas estão cumprindo, né, esse papel tanto de mobilização, tanto de esclarecer nesse momento histórico? Estão tentando, mas como eu disse, eles fazem o papel. Esclarecem, escrevem, fazem matérias, reportagens, divulgam. Só que a Globo tem os canais televisivos e radiofônicos e o Bolsonaro tem os bots, né, que são os robôs que vão divulgando as informações deles. Mas a esquerda não consegue, a esquerda, e vamos dizer assim, os veículos alternativos, não conseguem ter esse poder de penetração. Por quê? Porque eles compram robôs para divulgar as informações deles. E a gente não faz isso. Então, a possibilidade de disseminação da informação do lado deles é muito maior do que da nossa. Sabe, como é que você vai divulgar as suas reportagens, suas entrevistas? Como? Você bota lá no YouTube e as pessoas vão lá e olha, você distribui no seu grupo de influência, mas se não tiver um negócio disseminador mesmo de máquina, né, de robôs, não vai ter a penetração que tem a deles. Não tem. Vai ficar restrito a um grupo
pode ser até grande, dependendo do número de que você tenha nos seus contatos, mas ainda assim é limitado, não consegue avançar tanto, né? E eles têm isso, eles fazem isso. E outra, como é que você pensa bem, né? Que eu fiquei refletindo outro dia. Você vai numa loja e deixa o seu cadastro lá. Aí você vai em outra, deixa o cadastro. Comprou a prazo, deixou o cadastro, faz. Qualquer compra hoje eletrônica, você faz um cadastro. Quem me garante que esses números telefônicos não estão sendo passados? Por exemplo, o Luciano Hang, o da Ravan. As pessoas vão comprar. Esse cadastro de pessoas com os telefones estão em poder dos capitalistas, que apoiam o Bolsonaro. Esses telefones são dados de bandeja para o Bolsonaro disseminar as informações para eles. A gente tem isso? Não. A gente não tem esses telefones. A gente não tem uma forma de conseguir números de telefone em massa. Isso foi o que me ocorreu outro dia. Eu falei, meu, eles têm ainda por cima esse tipo de possibilidade. Se o cara é apoiador, ele pode diminuir. Como é que fala? Isso é ilegal e é crime, mas ele pode difundir a mala direta dele para o sujeito difundir as mentiras, entendeu? Sim. E para fechar agora, fechar mesmo, até peço desculpa. A gente avaliou, né, a atuação muito da grande imprensa, mais, digamos assim, digamos entre aspas, opositora, né? E a grande imprensa pró-governo, digo Record, SBT, em relação à questão do combate à pandemia, né? Como que você vê? Eu não tenho assistido, para dizer a verdade, eu não tenho assistido. Mas não me admiraria que o Ratinho tivesse com uma postura parecida com o Bozo, tipo assim, minimizando. Eu não tenho assistido Record, não tenho assistido o SBT, não tenho mesmo. Desculpa não poder te dar uma resposta um pouco mais esclarecedora nesse sentido. Mas esses caras, por serem bolsonaristas, eu tendo a achar que eles. Tudo bem que tem uns jornalistas muito sérios, tanto em uma como em outra emissora, né? Mas o poder editorial e o poder do patrão conta nessa história, entendeu? E às vezes eles não conseguem passar as informações que eles querem. Porque é importante dizer que tem diferença entre o profissional, o jornalista, e o dono da empresa. O cara trabalha para o dono da empresa, mas na maioria dos casos não consegue passar aquilo que ele efetivamente ele acha. Tem uma linha editorial e ele é obrigado a seguir essa linha editorial, entendeu? Então, a Record é uma emissora que é apoiadora nítida, como o SBT, enfim, do Bolsonaro. Tanto que pessoas que eram bolsonaristas, como a Raquel Sherazade, acabou saindo da apresentação do jornal porque acho que se indispôs com o Bolsonaro em alguma ou outra coisa, e aí o Silvio convidou a se retirar, entendeu? No jornal lá do SBT. Então, a linha editorial é absolutamente favorável ao Bolsonaro e as fake news dele, as mentiras disseminadas sobre a pandemia, sobre a mortalidade. Eles começaram a questionar, né? O Bozo dizia que não ia morrer tanta gente, o próprio Terra, aquele ministro, disse que só iam morrer 800 pessoas. Enfim, o negacionismo e a idiotia que eles disseminam, ela contamina também. Ela contamina as pessoas, porque as pessoas não têm do outro lado uma coisa que seja sólida para dizer, não é isso, é isto. É por isso que eu acho que a mídia falha, porque teria que ter uma posição e uma postura que desse uma segurança para as pessoas verem, não, ele está falando isso, mas olha aqui, eles estão falando isso aqui está baseado na ciência, sempre foi assim, as vacinas eram assim, as vacinas combatem. Se eu ficar sem máscara, eu vou me contaminar, porque a pessoa vai falar, vai vir no meu rosto e eu vou absorver aquilo e aquilo vai me contaminar. E se eu me contaminando, a possibilidade de eu ter que ir para um hospital e usar um respirador e precisar de oxigênio é muito grande. Se eu andar aglomerada, a possibilidade de eu me contaminar é enorme. Mas as pessoas, elas estão
achando que várias pessoas entraram nessa narrativa da gripezinha e acham, mesmo vendo 210 mil pessoas quase mortas, acham que com elas não acontece. Esse é o problema. Eu sou ao contrário, eu sempre acho que se tiver que acontecer, vai acontecer comigo. Mas muita gente trabalha com a ideia de que, comigo não acontece. Não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Como não vai acontecer mais? De repente você deu sorte de não cruzar com ninguém, com o vírus no seu caminho, mas olha aí agora o que aconteceu. Olha Manaus de novo, Manaus é um caso realmente a ser estudado. E eu estava até questionando hoje com os amigos que são da área da saúde, falei, o que define Manaus? Porque Manaus foi o que foi na primeira onda e está sendo agora. É um negócio desesperador. Por que acontece em Manaus e não acontece com tanta frequência nos outros estados, coisas do porte do que está acontecendo hoje em Manaus? Será que é a genética das pessoas? Ou será que é porque tem menos equipamentos? Dizem mesmo que não tiveram como é que se diz? A fábrica de oxigênio diz que já tinha alertado que isso podia acontecer, porque mais gente estava se contaminando e mais casos graves que necessitariam mais oxigênio. E não foi feito nada, porque esse ministro da Saúde e esse Bolsonaro que estão lá não fazem nada. E o governador também acho que comeu bola. Governador do Amazonas, né? E o prefeito de Manaus, sei lá. E aí, o que acontece? Essa narrativa de que não vai acontecer comigo, que é uma gripezinha, se vier eu sou atleta, essas coisas, a pessoa acaba absorvendo, porque senão muitos acham assim, estou sendo covarde, pô. Se o Bolsonaro vai aí e não acontece nada, eu vou fazer que nem ele. Você está entendendo? Então, assim, cabe à mídia ter um contraponto do lado de cá para derrotar a narrativa do Bozo, para derrotar a narrativa dos bolsonaristas negacionistas. Negacionistas da doença e negacionistas da vacina. Não dá. Quantas pessoas mais precisam morrer para esse cara cair fora, ser colocado atrás das grades e a gente conseguir minimizar os efeitos da contaminação por esse vírus e fazer com que as pessoas se vacinem e a gente possa superar essa era nefasta que todos nós estamos vivendo neste momento, né? A lamentar, enfim. E os veículos alternativos tentam fazer isso, fazem, mas como eu te disse, o alcance ainda é limitado. É um problema que a gente tem que resolver. Sim. Mas é aquela coisa, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, você está entendendo? Como é que você resolve se você não tem mecanismos e potencial para conseguir fazer com que a tua voz chegue a mais gente? E limitado ainda por uma pandemia que não deixa colocar uma multidão na rua para tirar o Bolsonaro da presidência da República do Brasil, para onde ele nunca deveria ter ido. Ele nunca poderia ter sentado numa cadeira tão importante que é a da direção da nação. O Bolsonaro tinha que estar atrás das grades. Ele e a família dele. Sim. Lúcia, estamos aqui chegando em mais um final de uma entrevista, né? Primeiramente, quero agradecer pelo papo, né? A conversa foi muito boa, né? Acho que foi bastante rica, acho que contribui, né, para a discussão que estamos fazendo aqui. E passo para você as considerações finais. Não, eu te agradeço pelo convite, acho importante a gente poder fazer alguns esclarecimentos, enfim, em relação à mídia, né? E lamentar tantas mortes que tenham ocorrido por conta de um assassino que está na presidência da República e que a gente tenta e vai tentar até conseguir tirá-lo de lá para aliviar o sofrimento, né, dessas pessoas que tiveram parentes mortos, né, foram executados por um assassino, um genocida que está na presidência da República. Me solidarizo e estendo os meus sentimentos a todas essas famílias enlutadas, porque eu já tive pessoas que eu conheço, inclusive parentes que faleceram em função da Covid-19 e é muito triste você ver que brasileiros estão perdendo a vida de uma forma absolutamente besta por ter
um genocida na presidência da República que manda as pessoas se aglomerarem, não andarem com máscara e não cumprirem nenhuma medida de higiene no momento de uma pandemia devastadora. Como é que alguém pode permanecer inerte perante tantas mortes que poderiam ter sido evitadas e que foram potencializadas numa progressão geométrica por um genocida? Não dá, não dá. A gente tem que estancar esse massacre, essa chacina que está sendo cometida no nosso país. E, enfim, é tudo muito triste. E, para encerrar, eu vou dizer, fora Bolsonaro. Bolsonaro na cadeia. Sim, fora Bolsonaro mesmo, tá? E que leve também junto o Mourão. E o Mourão junto também, que é da mesma quadrilha, né? Enfim, todos esses militares. Militar não é para estar na presidência da República, nem no governo. Militar é para estar no quartel. Militar não tem função administrativa civil. Militar tem que se limitar a ficar no quartel e esperar ser chamado. Não tem que estar no governo. Isso aqui não é uma ditadura. Quer dizer, está caminhando e o Bozo quer que seja, né? Ele quer fazer com que as polícias militares se tornem, vamos dizer assim, os guardiões e os sustentáculos de uma ditadura dele, com as Forças Armadas, mas principalmente as polícias militares. Que é um absurdo, né? Olha, parece que a gente está num pesadelo e a gente não acorda, né? E não acorda mesmo. A gente tem que ir para a rua quando tiver a vacina, que a gente tiver imunizado, para tirar esse maldito que está lá, esse genocida, assassino. Nem tenho adjetivos, né? Porque se eu começar a falar os adjetivos que estão aqui, você nem pode colocar no Facebook. Mas queria te agradecer mais uma vez pelo convite e estamos aqui para tentar combater esse mal que se instalou lá na presidência da República e está disseminado pelo país. Obrigada, sim, Guilherme. Eu que agradeço, Lúcia. Lúcia, mais uma vez agradecer, né, você, principalmente, e também agradecer àqueles que irão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, né? Lembrando sempre para poder se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir o vídeo, né, no YouTube, curtir o vídeo no Facebook, né, curtir a página no Facebook e seguir a gente nas redes sociais para que o canal tenha projeção, né, porque, como muito bem falou a Lúcia, né, o canal não tem financiamento nenhum e é dessa maneira que a gente tenta buscar uma projeção maior das entrevistas que a gente faz. Então, mais uma vez, quero agradecer e está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, amanhã teremos mais entrevistas.